Imagine por um momento que você pudesse decifrar o código secreto que opera nas profundezas da psique masculina. Um mecanismo tão fundamental e primitivo que determina não apenas quem um homem deseja, mas quem sua alma reconhece como impossível de substituir. Imagine se houvesse uma chave mestra, composta por apenas 3 palavras, que pudesse transformar completamente a maneira como você vibra energeticamente, transformando sua presença de algo que você busca obter em algo que você teme perder. Carl Jung, o explorador mais profundo dos territórios ocultos da mente humana, passou décadas desvendando os mistérios do que chamou de atração arquetípica, aquela força magnética que vai além do desejo superficial e se conecta com as camadas mais primitivas e inconscientes da psique. Jung descobriu que existe uma diferença fundamental entre a mulher que um homem deseja e a mulher que sua alma reconhece como indispensável para sua completude psíquica. Essa distinção não é romântica nem superficial. É profundamente psicológico e baseado em dinâmicas arquetípicas que operam no inconsciente humano há milênios. Jung observou que os homens podem sentir atração física, emocionalmente podem desfrutar de companhia, intelectualmente podem apreciar muitas mulheres, mas há um tipo muito específico de presença feminina que ativa o que ele chamou de impressão arquetípica. Um reconhecimento inconsciente tão profundo que gera o que poderíamos descrever como obsessão sagrada. Essa obsessão sagrada não é possessividade tóxica ou dependência emocional, mas o que Jung identificou como o reconhecimento da alma de ter encontrado seu complemento arquetípico, a presença que ativa no homem seu maior potencial de ser. Jung descobriu que essa ativação ocorre não quando a mulher se oferece como disponível ou carente, mas quando ela incorpora o que ele chamou de totalidade integrada, um estado de ser em que a pessoa integrou sua luz e sua sombra, tanto sua vulnerabilidade quanto seu poder, tanto sua capacidade de amar quanto sua capacidade de ser completa sem a necessidade de amor externo. O problema que Jung identificou na maior parte da dinâmica relacional de seu tempo e que permanece relevante até hoje é que a maioria das mulheres foi condicionada a se relacionar a partir do que ele chamou de fragmentação arquetípica, apresentando apenas aspectos parciais de seu ser, geralmente aqueles que aprenderam que eram aceitáveis ou atraentes, de acordo com as expectativas sociais. Essa fragmentação criou o que Jung observou como atração superficial. O homem poderia ser atraído por esses aspectos parciais, mas sua psique inconsciente registrou a ausência de totalidade, a falta de integração, a presença de necessidade ou falta disfarçada de entrega amorosa. Essa percepção inconsciente gerou no homem uma resposta que Jung documentou repetidamente. Interesse inicial seguido de distanciamento gradual, sem que o homem fosse capaz de explicar conscientemente por que perdeu o interesse por mulheres que aparentemente tinham todas as qualidades que ele pensava que desejava. Jung começou a investigar o que diferenciava as mulheres que geravam esse padrão de distanciamento, seguido de interesse daquelas poucas que pareciam exercer uma atração sustentada e até crescente pelos homens em suas vidas. O que ela descobriu revolucionaria para sempre sua compreensão da dinâmica relacional. As mulheres que mantinham a atração magnética sustentada não eram necessariamente as mais bonitas, as mais complacentes ou as mais disponíveis. Foram eles que desenvolveram o que Jung chamou de presença arquetipicamente integrada. Essa presença integrada foi caracterizada por 3 elementos fundamentais que Jung identificou como os pilares do que ele chamou de magnetismo autêntico. Esses 3 elementos, quando totalmente incorporados, criaram um campo de energia tão poderoso que ativou no inconsciente masculino uma resposta que Jung descreveu como reconhecimento do sagrado feminino. O primeiro elemento que Jung identificou foi o que ele chamou de consciência de projeção.
a capacidade da mulher de reconhecer quando ela estava projetando sua própria completude, poder ou valor na figura do homem, e de retirar conscientemente essas projeções para restabelecê-las em seu próprio centro psíquico. Jung observou que a maior parte do que as mulheres experimentavam como amor por homens específicos era, na verdade, amor por aspectos de si mesmas que elas haviam projetado nesses homens. Essa dinâmica de projeção criou o que Jung chamou de falsa necessidade. A mulher sentia que precisava do homem para acessar qualidades, força, segurança, direção, paixão, aventura, que na verdade eram aspectos de sua própria psique que ela havia externalizado. Enquanto essas projeções permanecessem ativas, a mulher estaria condenada a se relacionar por falta, porque sentiria genuinamente que lhe faltava algo que só o homem poderia fornecer. Jung descobriu que quando uma mulher desenvolvia a capacidade de reconhecer suas projeções e retirá-las conscientemente, algo fundamental mudava em sua presença energética. Não emanava mais a vibração sutil, mas perceptível, da necessidade, da busca, da incompletude que exigia validação externa. Em vez disso, começou a irradiar o que Jung descreveu como completude consciente, uma forma de energia que atrai sem perseguir, que convida sem implorar, que ama sem depender. O segundo elemento da presença arquetipicamente integrada era o que Jung chamou de reivindicação de poder pessoal. Jung observou que muitas mulheres, especialmente aquelas que foram condicionadas a valorizar a harmonia relacional sobre a autenticidade pessoal, desenvolveram padrões inconscientes de entrega de seu poder pessoal a figuras masculinas que percebiam como mais fortes, mais confiantes ou mais capazes. Essa transferência de poder nem sempre foi óbvia ou dramática. Muitas vezes se manifestava de maneiras sutis, permitindo que o estado emocional dependesse da atenção ou aprovação masculina, modificando opiniões ou preferências para se alinhar com as dos homens, sacrificando atividades, relacionamentos ou aspectos de identidade que poderiam criar conflito ou desconforto no relacionamento. Jung entendeu que esses sacrifícios, embora muitas vezes motivados pelo amor genuíno, criavam o que ele chamou de desequilíbrio energético na dinâmica relacional. O homem, operando a partir de padrões arquetípicos inconscientes, não foi atraído pela energia que se colocava em uma posição subordinada. Os arquétipos masculinos mais profundos responderam mais intensamente à energia feminina que manteve seu próprio centro de poder, mantendo-se aberto à conexão. A reivindicação de poder pessoal implicava que as mulheres desenvolvessem a capacidade de permanecer fiéis à sua própria natureza, valores e direção de vida, independentemente das expectativas ou preferências de seus parceiros. Não se tratava de rigidez ou falta de compromisso, mas do que Jung chamou de flexibilidade da força, a capacidade de se adaptar e fluir no relacionamento, sem sacrificar a essência fundamental de quem você é. Jung observou que quando as mulheres desenvolveram essa capacidade de reivindicar poder, os homens em suas vidas, muitas vezes, responderam com maior respeito, maior interesse, e o que Jung considerava mais significativo, maior desejo de se comprometer profundamente com o relacionamento. O inconsciente masculino reconhecia que estava na presença de uma mulher que não podia ser possuída ou controlada, e essa percepção ativava instintos de apreciação e proteção que permaneciam latentes nas relações em que o desequilíbrio de poder era evidente. O terceiro elemento da presença arquetipicamente integrada era o que Jung considerava o mais poderoso e o mais difícil de desenvolver, o que ele chamava de ressonância com o todo. Essa ressonância implicava que a mulher havia desenvolvido um relacionamento consciente e amoroso com todos os aspectos de sua psique, incluindo aqueles que ela havia sido condicionada a rejeitar ou reprimir.
Jung entendeu que a maioria das pessoas opera a partir do que ele chamou de personalidade fragmentada. Elas mostram ao mundo apenas os aspectos de si mesmas que aprenderam que são aceitáveis, enquanto reprimem, negam ou projetam os aspectos que foram julgados inaceitáveis. Essa fragmentação cria o que Jung descreveu como autenticidade superficial. A pessoa pode parecer genuína na superfície, mas há uma tensão inconsciente entre quem ela finge ser e quem ela realmente é em sua totalidade. A ressonância com a totalidade exigia que a mulher realizasse o que Jung considerava o trabalho mais importante da vida humana: a integração da sombra. Isso significava reconhecer, aceitar e integrar conscientemente todos os aspectos de sua personalidade que ele havia rejeitado. Sua capacidade de raiva, sua sexualidade, sua ambição, sua necessidade de reconhecimento, sua capacidade de ser egoísta quando necessário, seu direito de estabelecer limites, seu poder pessoal. Jung descobriu que quando uma mulher alcança essa integração da sombra, sua presença se torna o que ele chamou de irresistivelmente autêntica. Não há mais a tensão inconsciente entre máscara e realidade. Sua energia se torna coerente, unificada, poderosa de uma forma que transcende a manipulação ou a estratégia. Essa coerência energética é percebida pelo inconsciente masculino como a coisa mais atraente que existe. Uma mulher que é completamente ela mesma, sem desculpas, sem fragmentação, sem necessidade de validação externa. Jung observou que os homens que encontram mulheres que desenvolveram essa ressonância com a totalidade experimentam o que ele descreveu como ativação da ânima. O aspecto feminino de sua própria psique é despertado em resposta à presença de feminilidade autenticamente integrada. Essa ativação cria no homem uma forma de atração que vai muito além do desejo físico ou emocional. É o que Jung chamou de reconhecimento da alma. Esse reconhecimento da alma gera no homem uma experiência que Jung documentou como medo sagrado da perda. Não o medo neurótico de perder alguém de quem se depende, mas o profundo reconhecimento de estar na presença de algo raro e precioso que, se perdido, pode nunca mais ser encontrado. Esse medo sagrado ativa no homem seus instintos mais protetores e comprometidos, não por possessividade, mas pelo reconhecimento genuíno do valor do que ele encontrou. Jung desenvolveu o que considerou um processo prático para ajudar as mulheres a desenvolver esses 3 elementos da presença arquetipicamente integrada. Esse processo baseava-se no que ele chamava de as 3 palavras de poder, não por serem mágicas ou místicas, mas porque cada palavra representava uma prática específica de reorganização psíquica que, quando totalmente integrada, transformava fundamentalmente a forma como as mulheres se relacionavam consigo mesmas e, consequentemente, com os homens em suas vidas. A primeira palavra no código junguiano era "eu reconheço". Esta palavra representava a prática de desenvolver a consciência de projeção. Reconhecer, no contexto junguiano, significava a capacidade de identificar momentos em que a mulher estava projetando aspectos de sua própria psique na figura masculina e retirar conscientemente essas projeções para reintegrá-las em seu próprio centro psíquico. Essa prática começou com o que Jung chamou de exame de idealização. Sempre que a mulher se encontrava idealizando um homem, ela se perguntava conscientemente quais qualidades específicas ela estava admirando nele e, em seguida, explorava se essas qualidades poderiam ser aspectos de sua própria natureza que ela havia externalizado. Você admirou sua força? Jung a convidava a explorar e desenvolver sua própria força interior. Ela foi atraída por sua segurança? Isso a guiaria para desenvolver sua própria segurança e confiança pessoal. Jung observou que, quando as mulheres praticavam sistematicamente esse reconhecimento e reintegração de projeções, elas experimentavam o que ele descreveu como liberação energética.
A energia que vinham investindo na idealização e busca de figuras externas era liberada para ser usada em seu próprio crescimento e desenvolvimento. Essa liberação energética se manifestou como maior vitalidade, criatividade, confiança e, paradoxalmente, maior atratividade para os homens que eles estavam perseguindo anteriormente. A segunda palavra no código junguiano era reclamação. Essa palavra representava a prática de reivindicar poder pessoal, que Jung considerava essencial para o desenvolvimento da presença autêntica. Recuperar, no contexto junguiano, significava a recuperação consciente de aspectos do eu que haviam sido entregues, suprimidos ou negados para manter a harmonia relacional ou a aceitação social. Jung guiou as mulheres através do que ele chamou de inventário de poder perdido. Uma exploração sistemática de todas as maneiras pelas quais elas diminuíram sua própria luz, comprometeram seus valores, silenciaram suas vozes ou sacrificaram seus sonhos em nome de serem amadas ou aceitas. Esse inventário frequentemente revelava padrões que haviam começado na infância e haviam sido inconscientemente perpetuados nos relacionamentos adultos. O processo de recuperação envolveu não apenas o reconhecimento desses padrões, mas a tomada de ações concretas para restaurar o equilíbrio. Isso pode incluir redefinir limites que foram comprometidos, retomar atividades ou relacionamentos que foram abandonados, expressar opiniões que foram silenciadas ou perseguir metas que foram adiadas para acomodar as necessidades dos outros. Jung observou que quando as mulheres empreenderam esse processo de recuperação, elas inicialmente experimentaram resistência interna e externa. A resistência interna se manifestou como culpa, medo ou ansiedade por ser egoísta ou difícil. A resistência externa veio de pessoas ao seu redor que estavam acostumadas com os velhos padrões e que inconscientemente se beneficiaram do poder que a mulher havia dado. No entanto, Jung documentou que as mulheres que persistiram durante essa resistência inicial experimentaram o que ele chamou de restauração da energia vital, um renascimento da paixão, propósito e poder pessoal que se refletiu em todos os aspectos de suas vidas. Essa restauração energética foi percebida pelos homens como magnetismo irresistível, porque o inconsciente masculino reconheceu que estava na presença de uma mulher que havia reivindicado sua totalidade. A terceira palavra no código junguiano era resono. Essa palavra representava o que Jung considerava o ponto culminante do processo de integração psíquica, a capacidade de irradiar a autenticidade completa, de ressoar com a totalidade de tal forma que a presença se tornasse magnética sem esforço. Ressoar, no contexto junguiano, significava ter desenvolvido uma coerência tão completa entre o eu interior e a expressão externa que não há tensão, fragmentação ou inautenticidade na presença. A mulher que ressoa não precisa de estratégias para ser atraente, porque sua existência muito autêntica é atração. Não precisa de técnicas para manter o interesse, porque sua presença integrada gera fascínio natural. Você não precisa manipular ou controlar, porque seu poder pessoal bem estabelecido atrai naturalmente aqueles que estão alinhados com sua energia. Jung observou que o desenvolvimento dessa ressonância exigia tempo, prática e, muitas vezes, apoio terapêutico, porque envolvia curar as feridas que haviam criado fragmentação, integrar os aspectos rejeitados da personalidade e desenvolver um nível de amor próprio tão sólido que a aprovação externa, embora apreciada, não era necessária para o bem-estar fundamental. No entanto, Jung também documentou que as mulheres que desenvolveram essa capacidade de ressonância experimentaram transformações em suas vidas que foram muito além dos relacionamentos românticos. Suas carreiras floresceram porque operavam com autenticidade e não com prazer. Suas amizades se aprofundaram porque podiam ser genuínos em vez de diplomáticos. Sua criatividade se expandiu
porque eles não tinham medo de expressar sua verdade única. Em termos de seus relacionamentos românticos, Jung observou que essas mulheres atraíam homens que operavam a partir de níveis mais altos de desenvolvimento pessoal e emocional. Os homens que estavam acostumados a se relacionar com as mulheres a partir de dinâmicas de controle, possessividade ou dependência, muitas vezes se sentiam intimidados ou desconfortáveis com mulheres que ressoavam da totalidade integrada. Mas os homens que fizeram seu próprio trabalho de desenvolvimento pessoal responderam a essa ressonância com o que Jung descreveu como reconhecimento e devoção autênticos. Jung também desenvolveu o que considerou indicadores específicos de que essas três práticas estavam sendo efetivamente integradas. Para eu reconheço, o principal indicador foi o que ele chamou de equanimidade emocional. A mulher passou a experimentar menos turbulência emocional em relação aos comportamentos masculinos, porque havia retirado suas projeções e não dependia mais de fontes externas para se sentir completa. Para a reclamação, o indicador foi o que Jung chamou de presença soberana. A mulher começou a se mover pelo mundo com uma dignidade e confiança que não exigiam validação externa, porque ela havia restaurado sua conexão com seu próprio poder pessoal. Para a ressonância, o indicador foi o que Jung descreveu como magnetismo sem esforço. A mulher começou a atrair oportunidades, relacionamentos e experiências alinhadas com seu bem maior, sem a necessidade de forçar, manipular ou perseguir. Jung também identificou o que considerava erros comuns na aplicação dessas práticas. O erro mais frequente foi tentar usar as três palavras como técnicas de manipulação para provocar comportamentos específicos de homens específicos. Jung enfatizou que, quando as práticas foram usadas como estratégias para controlar os resultados externos, elas perderam seu poder transformador e muitas vezes geraram mais frustração. O verdadeiro poder das três palavras estava em sua capacidade de transformar genuinamente o relacionamento de uma mulher consigo mesma. Quando essa transformação interna era autêntica, as mudanças na dinâmica relacional surgiam como uma consequência natural, não como um objetivo forçado. Jung também observou que o processo de integração dessas práticas muitas vezes ativava o que ele chamava de resistência do ego. A parte da psique que estava acostumada aos velhos padrões lutava com mudanças, criando períodos temporários de confusão, ansiedade ou mesmo intensificação dos comportamentos que estavam sendo tentados a serem transformados. Jung recomendou que as mulheres antecipassem essa resistência e a interpretassem não como evidência de que as práticas não estavam funcionando, mas como um sinal de que uma transformação profunda estava ocorrendo. A resistência do ego era, segundo Jung, uma fase natural e necessária do processo de individuação. Ao longo de décadas de trabalho com essas dinâmicas, Jung chegou à conclusão de que o que ele chamou de código de três palavras não era realmente um código para influenciar os outros, mas um processo de libertação pessoal que tinha como efeito colateral natural a transformação de todos os relacionamentos na vida de uma mulher. Jung viu que as mulheres que completaram esse processo de integração não apenas se tornaram mais atraentes para homens de maior qualidade emocional e espiritual, mas também se tornaram mais seletivas sobre quem permitiam em suas vidas. A combinação de maior atratividade e maior discernimento criou o que Jung considerava relacionamentos mútuos em evolução, laços em que ambas as partes eram continuamente inspiradas por versões superiores de si mesmas. Em seus escritos posteriores, Jung expressou sua convicção de que esse processo de integração feminina tinha implicações que transcendiam as relações individuais. Jung acreditava que, quando as mulheres recuperaram seu poder arquetípico autêntico, elas também se tornaram catalisadoras da evolução da consciência masculina.
Os homens que encontraram mulheres arquetipicamente integradas foram inspirados ou compelidos a desenvolver níveis mais profundos de maturidade emocional e espiritual para sustentar a intensidade desses relacionamentos. Jung viu esse processo como parte do que ele considerava a evolução natural da consciência humana em direção a formas mais integradas e conscientes de amor e intimidade. Casais que poderiam criar relacionamentos baseados na totalidade integrada de ambos os membros, de acordo com Jung, foram formas pioneiras de amor que serviriam de modelo para as gerações futuras. No final de sua carreira, Jung havia desenvolvido o que considerava sua compreensão mais profunda do código de 3 palavras. Jung percebeu que essas práticas não eram técnicas para obter amor dos outros, mas métodos para desenvolver um amor tão profundo e completo por si mesmo que o amor externo se tornava um presente e não uma necessidade. Essa distinção foi crucial para Jung, porque ele acreditava que somente quando o amor externo é experimentado como um presente e não como uma necessidade, ele pode florescer plenamente. O amor que surge da necessidade sempre contém elementos de controle, ansiedade e possessividade. O amor que surge do reconhecimento mútuo de 2 seres completos contém liberdade, expansão e potencial ilimitado de crescimento. Jung entendeu que as mulheres que dominaram completamente o código de 3 palavras tornaram-se capazes de inspirar nos homens o que ele considerava a forma mais elevada de amor masculino. Não o amor que busca possuir ou controlar, mas o amor que busca honrar, proteger e servir ao crescimento e florescimento da pessoa amada. Esse tipo de amor masculino, de acordo com Jung, só poderia ser inspirado por mulheres que haviam desenvolvido um nível de integração pessoal que sua presença se tornava um convite constante à excelência. Os homens que encontraram essas mulheres experimentaram o que Jung descreveu como o chamado evolutivo, uma profunda inspiração para se tornarem versões mais elevadas de si mesmos para que pudessem retribuir a qualidade do amor que estavam recebendo. Nessa inspiração mútua para a excelência, Jung viu o futuro das relações humanas conscientes, laços onde o amor não limita, mas liberta, onde a intimidade não diminui, mas amplifica o poder pessoal de ambos os membros, onde a união não cria dependência, mas celebra a interdependência consciente de 2 seres que escolheram crescer juntos. E nessa visão, Jung encontrou não apenas a esperança para a cura das feridas relacionais que havia observado em seu trabalho terapêutico, mas uma proposta concreta para a evolução da capacidade humana de amor autêntico. O amor que não busca completar o que está quebrado, mas celebrar e expandir o que já está completo. Se essas palavras ressoaram nas profundezas de sua alma, se você sentiu o reconhecimento de verdades que conhecia intuitivamente, mas nunca foi capaz de articular claramente, então você está pronto para começar a transformação mais profunda de sua vida relacional e pessoal. Este código de 3 palavras não é uma técnica para manipular ou controlar os outros. É um processo de libertação pessoal que o trará de volta ao seu poder autêntico. Comece hoje praticando Eu Reconheço. Sempre que você estiver atraído, obcecado ou ansioso com a atenção de alguém, pergunte a si mesmo quais qualidades você está admirando nessa pessoa que podem ser aspectos de sua própria natureza que você projetou fora de si mesmo. Inscreva-se agora neste canal para continuar se aprofundando nos ensinamentos transformadores de Carl Jung sobre o autêntico poder feminino e a dinâmica inconsciente que governa as relações humanas. Cada novo vídeo é uma oportunidade de recuperar aspectos de si mesmo que você está procurando nos outros. Curta este conteúdo se ele ativou algo poderoso dentro de você e compartilhe-o com as mulheres em sua vida que você sabe que também estão prontas para despertar para seu magnetismo autêntico. Sua transformação pode ser exatamente a inspiração que outra mulher precisa para iniciar seu próprio processo de integração.
Nos comentários, compartilhe sua experiência com estas 3 palavras. Quais são as projeções que você identificou em si mesmo? Que aspectos do seu poder você precisa reivindicar? Como é a ideia de ressoar a partir de sua totalidade integrada? Sua honestidade pode ser o catalisador que outra alma precisa para dar o primeiro passo em direção à sua liberdade. Não se esqueça de explorar a biblioteca completa de conteúdo junguiano disponível neste canal. Há muito mais para descobrir sobre individuação, integração de sombras, arquétipos femininos e masculinos e caminhos para relacionamentos verdadeiramente conscientes. Lembre-se, você não está aqui para ser escolhido por outra pessoa. Você está aqui para escolher a si mesmo tão completamente que sua presença se torna um convite irresistível à evolução. Quando você reconhece, recupera e ressoa de seu poder autêntico, você não apenas transforma sua vida, você se torna um catalisador para a evolução consciente de todos aqueles que têm o privilégio de conhecê-lo. Sua alma já começou esta jornada para a totalidade. Não deixe que o medo de seu próprio poder a impeça agora.